preciso te dar 2 recados antes de começar esse episódio. Eu sou o Igor Roque e eu queria te fazer um convite para participar daquele que eu considero o nosso maior ouro. A gente tem uma comunidade de profissionais que acompanham o nosso podcast aqui da Start Econ e você pode fazer parte disso. Aqui na descrição do episódio tem um link para você fazer a sua aplicação. Você vai preencher os dados e caso você seja aprovado, você vai poder participar da nossa comunidade que eu considero a nossa melhor entrega, que é justamente onde os profissionais conseguem trocar experiências entre si, se ajudar, resolver problemas uns dos outros, e eu acho que isso é a nossa melhor, de fato, a nossa melhor entrega. Então, se você quiser fazer parte disso, é só clicar aqui embaixo, nesse link da descrição, e fazer a sua aplicação. E o meu segundo recado é que a nossa casa de produção de conteúdo é aqui na Produtora 76. Então, se você quer ter seu próprio podcast, fazer seus eventos, gravar seus cursos, aqui é o lugar. É um ecossistema completo de soluções para que você só se preocupe com o seu conteúdo. Então, se você quiser fazer parte também desse ecossistema onde a Start Econ faz parte, é só clicar aqui embaixo e conhecer também a Produtora 76. Então, bora lá para mais um episódio. Fala, comunidade Start Econ, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um episódio do podcast Start Econ. Dessa vez, estamos aqui com uma galera de peso aqui para falar sobre meio de pagamento. Vamos destrinchar aí tudo que tem no futuro para esse mercado, para o mercado do e-commerce, né? E eu tô aqui para bater esse papo com um fera aqui, o Renato Laude, certo? Certo. Beleza, Renato do PagBank, ele já vai se apresentar aqui. Deixa eu só apresentar meu outro parceiro aqui, co-host hoje do podcast, o Danilo Erlan, da UAP. Obrigado aí pelo convite. Queria que vocês fizessem aí uma pequena apresentação aí do que vocês, qual cargo vocês estão hoje, qual a empresa, fala um pouquinho sobre vocês. Legal, boa, ótimo. Obrigado primeiro aí pelo convite, pela oportunidade desse bate-papo. Muito legal estar com pessoas aqui da comunidade do e-commerce, poder discutir um pouquinho mais sobre temas tão importantes e falar um pouquinho hoje sobre pagamentos. Esse tema super sensível e super importante para esse ecossistema do mundo digital, do e-commerce, né? Bom, eu sou Renato Laude, eu estou lá no PagBank hoje, responsável por toda a área de e-commerce, de web da companhia, fazendo toda a gestão do relacionamento, desde os clientes pequenininhos até as grandes contas que nós temos no mundo digital. Já venho atuando aí no mundo do e-commerce há alguns anos, também no mundo de pagamento há mais anos até, então conheço um pouquinho aí dessa mistura que tem do pagamento no mundo digital. Conhece muito, viu? Ele é o bravo. E vai ser um prazer trocar o bate-papo, fazer esse bate-papo aqui, trocar algumas ideias, experiências e poder compartilhar com toda a comunidade aí um pouquinho mais sobre esse tema que eu tanto adoro aí falar. Maravilha. Bom, eu, para quem não me conhece aí, então, eu sou Danilo Erlan, sou um dos diretores lá da UAP, cuido da parte de parcerias, né? Grande parceiro aqui, o Renato com a gente, então... Start Econ nem se fala, né? A gente está quase em várias juntos, né? Vários eventos, a gente se encontra, a gente está junto em várias eventualidades também no decorrer dessa jornada de e-commerce. Já tem um tempo de parceria aí. Pô, bastante. E fico feliz aí pelo convite. Então, eu falo da UAP, que é uma plataforma de e-commerce e que tem um jeito diferente de trabalhar. Não vou falar dos diferenciais aqui, que não é o assunto, mas convido você a conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Maravilha. E já para começar, eu quero perguntar pro Renato aqui que, vocês ficaram muito conhecidos com o PagSeguro. Exato. Né? E aí, de um tempo para cá, vocês fizeram esse rebrand do nome, mas eu sei que não mudou só o nome. Eu queria saber dividir com o pessoal aqui o que mais mudou além do nome, né? O que vocês trouxeram de novidade para o mercado, além com essa mudança do nome, né? Legal, ótimo. Realmente, a empresa nasceu em 2006, já quase 20 anos aí de atuação, com o nome PagSeguro. Naquela época, até então, a empresa ela pertence ao Grupo UOL, então, maior plataforma de mídia aí que nós temos hoje no mercado. E ela surgiu como a oportunidade de oferecer soluções de pagamentos para essa base de clientes do UOL. Como eu te falei lá em 2006, com o nome PagSeguro,
Nesse meio tempo, muita coisa aconteceu, o foco da companhia ela se deu muito de poder democratizar o serviço financeiro para os pequenos empreendedores, era poder trazer esses pequenos empreendedores brasileiros, que a gente sabe o quão difícil é empreender no Brasil, para esse mundo de pagamentos através da maquininha. Então a gente foi a primeira empresa a oferecer a maquininha sem custo nenhum, para justamente esses empreendedores terem essa oportunidade de poder crescer a sua operação, trazer mais oportunidade, oferecimento de mais métodos de pagamentos para os seus clientes. E foi um movimento muito forte, né? O PagSeguro se consolidou muito nesse momento com esse público, se transformou uma grande referência no mercado para esse público e nunca parou a sua curva de inovação de produtos, soluções e do seu principal objetivo, que é essa questão da democratização do sistema financeiro voltado nesse momento para o empreendedor brasileiro. E com essa trajetória toda de muito sucesso, em 2019 a empresa tomou a decisão de fazer uma grande movimentação na companhia, que foi se transformar num banco digital. E daí, então, a efetiva mudança de brand, onde a gente deixou de ser PagSeguro sendo somente uma solução de pagamento, para se transformar no PagBank como um banco digital no Brasil, oferecendo, além da solução de pagamento, para o mundo físico, também para o mundo digital, para o e-commerce, trazendo também para o seu portfólio de produtos toda a parte de produtos financeiros, desde a conta digital, cartão de crédito, seguros e alguns outros produtos que nós temos no nosso portfólio, trazendo essa amplitude de soluções e fazendo com que o nome PagBank tenha essa cobertura muito mais ampla do que somente a solução de pagamento que até então o PagSeguro oferecia. Então esse foi o momento da transformação que a gente teve, do rebranding, justamente agregando muito mais valor e muito mais serviço e produtos para os nossos consumidores, e desde então continua muito sucesso essa trajetória do PagBank. Então desde 2019, lá quando se transformou num banco digital, com esse novo rebranding, a gente vem crescendo muito. Hoje já são mais de 30 milhões de clientes aí na nossa base. Diversos produtos que a gente oferece, seja, como eu falei, para o mundo físico ou seja para o mundo digital, também para a solução de banking, né? de banco, de serviços financeiros. E cada vez mais estamos buscando essa presença no mercado brasileiro como um todo, podendo agregar ainda mais valor para esse ecossistema de pagamentos que é super importante, nunca esquecendo a nossa raiz ali do empreendedor, do pequeno lojista, seja do mundo físico ou do digital, mas ampliando todo o nosso portfólio para a gente poder cobrir hoje grandes contas. Então hoje, como eu te falei, na companhia a gente tem desde o pequenininho até contas gigantes que nós temos rodando com a gente na solução do mundo físico e do mundo digital. Uma coisa que eu assim, que marcou assim a minha infância, família de comerciante, né? A maquininha de vocês, né? A maquininha de vocês, a amarelinha. Assim, a amarelinha, a famosa amarelinha, né? Cada um chama o nome, enfim. Mas isso teve uma época da minha infância, marcou isso, porque todos os pequenos, que a gente ser família de comerciante, a gente tem muito colega comerciante, tem feirante na família e tal, e essas pessoas todas tinham uma maquininha, era surreal, só via moderninho em tudo quanto era lugar, melhor taxa, divulgação. Tem o marketing que vocês foram muito fortes por conta da UOL que veio por trás, mas tem o marketing do boca a boca, né? O negócio funcionar, do negócio ser rápido, ser pequeno. Foi a primeira a lançar aquela maquininha que era Smart, eu não sei nem como é o nome, mas era bem pequenininha. Né? Então todo mundo tinha. Eu arrisco a dizer que eu devo ter alguma maquininha lá na minha casa de algum momento de empreendedorismo que eu tive na minha carreira, né? E foi um marco super importante mesmo, como eu falei. Esse primeiro grande movimento de poder suportar esse pequeno empreendedor, esse autônomo, para dar essa liberdade, essa flexibilidade dele poder vender em qualquer lugar, a qualquer momento, realmente foi um marco importante no mercado brasileiro, não só obviamente dentro da companhia, mas no mercado como um todo, poder transformar essa cadeia e agregar ainda mais valor para os nossos clientes, né? Uma coisa legal que você falou, pegando um pouquinho da sua frase aí, vender em qualquer lugar para qualquer tipo de cliente, cara, isso foi o intuito da internet, né? Comunicação, beleza, da internet, mas a internet, eu falo numa palestra que eu dou sobre cross-border, né? E eu falo muito sobre isso. O porquê não, né?
Why not? Por que não vender em todos os lugares, para todas as pessoas? Por que não testar algo novo, né? E é isso mesmo, a internet ela foi criada para você deixar de vender para o seu único público, para você vender num público que você não alcança de forma fácil, fisicamente, né? Então, acho que é bem legal que você falou, que me trouxe essa analogia do que eu falava lá, de vender para qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer forma, né? E atender todos os públicos. E hoje mais, até complementando aqui, cara, até o celular hoje virou uma maquininha. Sim. Então hoje com essa, cada vez mais a tecnologia avançando, justamente podendo proporcionar essa flexibilidade das pessoas estarem em qualquer lugar. Pós-pandemia, a gente viu uma migração grande da capital para o interior. Muita gente não deixou de trabalhar do seu negócio, mas apenas mudou o seu ponto físico, a sua base. E a tecnologia proporciona justamente isso. Você continuar com a sua clientela, mesmo estando distante fisicamente dele, oferecendo soluções no qual, cara, o link de pagamento, quando você está perto, como eu te falei, o próprio celular do cliente muitas vezes vira uma solução de pagamento quando você compra ali com a nossa solução. Então, hoje a ideia é justamente essa, é poder dar acesso ao vendedor e dar as ferramentas para o comprador para que essa conexão aconteça de qualquer lugar, a qualquer momento, em qualquer situação. Menor fricção possível. Exatamente. Né? Falando em fricção, posso fazer mais uma perguntinha aqui? Com certeza. Cara, eu vejo um negócio, um movimento que é difícil assim no meio de pagamento, que é o quê? Que eu sinto dos nossos clientes, né? O lojista, ele quer agilidade. Só que os meios de pagamento querem validação. Né? Então, a gente tem que equilibrar esses pratos, porque o cara quer sempre que o cliente compre às vezes até por impulso, né? Aquela compra instantânea, a internet faz isso até com a gente se pega direto comprando coisa que não precisa. Com certeza. Né? E aí, como que vocês equilibram a validação, para que não diminua ali a taxa de aprovação e para que não tenha problema de chargeback, mas que vocês consigam também dar a agilidade que eles esperam. Porque esse eu acho que o meio de pagamento deve ser o ponto mais sensível na jornada. Tanto o vendedor quer essa agilidade, né? Que ele quer vender, mas o comprador também, ele tem uma ansiedade. Exatamente. Ali, né? Com certeza. Exatamente. Não tem nada mais frustrante que você tá finalizando uma compra ali, dá um problema no seu pagamento. Exato. E fala um pouquinho disso daí. Talvez o pagamento seja o grande ápice na jornada, né, do consumidor. É claro que todas as etapas da jornada são super importantes, desde a atração do público para o seu e-commerce, toda a oferta de produtos, o layout da sua loja, a solução robusta que tem na plataforma. Tudo isso é muito importante, mas se a gente olhar essa jornada de uma maneira mais fria e calculista, o pagamento é onde efetivamente se concretiza toda essa jornada, que é quando a gente chega ao sucesso daquela transação, proporcionando para o comprador quanto para o vendedor o objetivo atingido, que é quem quer comprar, comprou, quem quer vender, vendeu efetivamente. E a gente, como uma empresa de pagamento, e eu gosto muito de dizer isso, cara, a nossa intenção é sempre buscar a maior taxa de aprovação possível. Para a gente não tem interesse nenhum em a gente recusar transações. A gente só se faz isso onde efetivamente é necessário. Muitas vezes prezando até mesmo pela segurança da operação, pela rentabilidade financeira de todo o ecossistema envolvido, para retenção de fraudes e não posteriormente virar chargebacks, que é um prejuízo financeiro grande, e etc. Então, a gente como solução de pagamento tem lá diversos motores de risco que a gente tem dentro da companhia, muitas vezes até agregando soluções externas para poder dar ainda mais peso para essa tomada de decisão. E o nosso objetivo principal, como eu falei, é consolidar o máximo de informações possíveis que a gente recebe no momento que o cliente aperta lá o botão pagar. Em poucos segundos acontece uma mágica ali por trás dos palcos, que vem informação, vem conexão, vai conexão, para que a gente consiga avaliar essas informações todas possíveis, baseado numa modelagem de risco que tem, com indicadores comportamentais, muitas vezes, dependendo das informações que nós recebemos, para fazer com que a gente busque a aprovação daquela transação para os nossos parceiros, como vendedores, mas também para os nossos clientes, que são usuários da nossa solução. Então, cara, é uma engenharia bem grande que tem por trás de uma solução de pagamento,
muitas áreas envolvidas, tudo tem que acontecer muito rápido, porque é o mesmo que eu falei, é o ápice talvez dessa jornada, todo mundo quer que aconteça isso muito rápido. Ninguém quer apertar o botão lá, comprar, e fica lá rodando, carregando. Cara, isso tem que acontecer literalmente em poucos segundos para reduzir fricção. Então a gente sabe da importância que o pagamento tem nessa jornada em todas essas vertentes. Muitas vezes, como até o Danilo brincou aqui, tem aquelas compras por impulso que é feito, então o pagamento vai lá e aproveita para concretizar a transação de maneira mais rápida. Obviamente sempre, como eu falei, buscando a efetividade, o sucesso da transação. Tem essa jornada do vendedor querer maximizar a sua performance, trazendo mais conversão para o seu negócio. E o pagamento entra justamente nisso. O nosso objetivo no final do dia, tanto quanto o lojista, o e-commerce ou o mundo físico, é vender para o maior número possível de clientes, a maior quantidade de transações que passam nas nossas soluções. Esse é o nosso grande objetivo. Lá dentro a gente mensura isso, eu não vou nem falar que diariamente, eu diria que de hora em hora, para a gente poder avaliar como é que está a performance das nossas soluções, dos nossos produtos e como que a gente pode, calibrando essa estratégia toda que tem por trás na hora que a gente vai aprovar uma transação, para que a gente consiga maximizar resultados. Existem particularidades que são importantes mencionar naqueles segmentos que têm maiores propensão a risco, a fraude. Você tem que ter uma estratégia mais voltada para esses segmentos. Aqueles estratégias que a gente chama de baixo risco, que tem menos propensão à fraude, você acaba conseguindo ter um pouco mais de flexibilidade. Hoje em dia existem soluções que agregam dentro desse processo decisório de uma transação, onde você pode colocar uma questão do liveness, da biometria facial, uma validação, o 2FA que a gente fala, para poder justamente dar mais camadas de segurança e fazer com que essas taxas de conversões aumentem para os nossos clientes. Então esse é o nosso dia a dia. A essência do mundo de pagamento passa em a gente diariamente entender como que a gente pode maximizar nossos resultados para os nossos parceiros através das nossas soluções, mas sempre visando o mínimo de impacto financeiro, que nesse caso seria fraude e chargeback, consequentemente, para que esse ecossistema não seja impactado negativamente para custos para as partes que estão envolvidas e muitas vezes até mesmo com sujeiras dentro da base de clientes e etc. Então é assim que o meio de pagamento funciona e trabalha dentro dessa jornada de pagamentos. É um desafio enorme, né? E você, Danilo, como plataforma, quais são os maiores desafios que os clientes da plataforma enfrentam com os meios de pagamento que tem disponíveis nas plataformas hoje? Legal. Eu acho que tem 2 pontos para destacar, né? Muito ali do que o Renato falou. Quando a gente chega na jornada de compra do cliente, eu costumo dizer que o pagamento é a linha de chegada. E então você está numa corrida para fechar, para ter aquele cliente, o custo de aquisição está cada vez mais alto. Cara, chegou lá, se o pagamento falha, todo o trabalho que você fez de marketing, da plataforma ser boa, de funcionalidades, né, ele cai por água abaixo. Então, o primeiro ponto que a gente disponibiliza ali na UAP é uma retentativa automática, que isso parece básico, mas tem muita plataforma que não tem isso, né? Então, tem que ter a retentativa automática, a gente às vezes tem um segundo parceiro como retenção, né? Como contenção ali de um possível problema ali de não aprovar, às vezes o cara tem histórico no outro, então... eu acho que a gente tendo parceiros hoje que estão olhando para o futuro com várias inovações, como o Renato falou, e a gente também está preparado, não só parceria, não adianta ter um parceiro de assinar o contrato, né? A gente está evoluindo junto com o parceiro trazer essas estratégias, a gente está evoluindo. Então, eu costumo dizer que tem um custo, tem um grande poder ali, uma grande parte de oportunidade com os pedidos cancelados ou com pedidos não aprovados, que o custo dessa oportunidade, tem muito lojista que nem consegue enxergar o gargalo. Ele nem sabe qual é o problema, o porquê que ele está fazendo. Ele vai no meio de pagamento, ele só negocia a taxa. Ele não negocia, às vezes... qual é a inteligência que o meio de pagamento tem para aprovação, quais são as análises antifraude que o pagamento tem conectado ou própria para maximizar esse número de pedidos não aprovados, né? Então, quando ele olha só para a taxa, tem um custo de ineficiência que é muito alto. Então, tem o custo de eficiência e tem o custo de ineficiência, que eu acho que esse é o principal, que a gente na UAP, a gente tenta ali com a equipe de sucesso trazer esses números para ele. Eu tenho um cliente hoje, alguns, né, mas um especificamente que fatura milhões
e ele não estava com retentativa automática, né? E na retentativa automática, quando a gente colocou 5% do que tinha taxa de pedido não aprovado, começou a aprovar 2%. Um cara que fatura milhões, 2% é um número que é uma coisa que ele estava perdendo, né? Então esse é o ponto. E lá de plataforma também não taxar o cara, né? Tem muita plataforma hoje que pedido não aprovado, a plataforma cobra também. Então, acho que o diferencial nosso é não cobrar, porque o cara não conseguiu, né? Eu acho que tá bem próximo dos parceiros com inteligência e olhando para o futuro, e não só olhando para o presente. Para complementar isso que o Danilo estava falando, queria perguntar para você o que mais influencia nas taxas de aprovação e o que o lojista precisa avaliar no parceiro ali de pagamentos na hora de escolher o seu parceiro meio de pagamento. Ótimo ponto, e até o gancho que eu ia pegar, que o Danilo trouxe, que é assim, cada vez mais o que o PagBank busca é se diferenciar não somente por taxas. Taxa é um negócio meio que padrão, existem regras ali do ecossistema que te obrigam, vamos dizer assim, a precificar baseado no MDR do cliente, etc. E o que a gente quer é muito mais do que ser um meio de pagamento escolhido pelos nossos clientes, pela taxa que a gente está oferecendo, mas pela amplitude de serviços, soluções, suporte que o PagBank oferece para as nossas operações e para os nossos clientes. E esse é muito do posicionamento do PagBank. É como que a gente aporta valor na operação para os nossos clientes, de forma que a taxa, óbvio que é um tema importante, mas ela passe, entre aspas, como item secundário no momento de decisão de um lojista por optar a rodar com o PagBank como a sua solução de pagamento. Então a gente tem muita questão de atendimento, é muito forte no PagBank, toda a parte de relatórios, conciliação. Nós temos uma empresa do grupo que é uma conciliadora que a gente oferece esse serviço também agregado à nossa solução de pagamento. Como eu falei, toda essa parte de omnicanalidade, soluções para o mundo digital, para o mundo físico, toda a parte de segurança, então a parte de biometria, a parte de parceiros conectados de mercado para trazer mais camadas de segurança. Então, é aqui que o PagBank se diferencia e aporta valor para a operação. Então, assim, acho que esse é um tema muito importante, por isso que essa conexão com as plataformas também é super importante. A gente tem uma parceria muito forte com o app, trabalhando a base de clientes deles, entendendo a necessidade que cada um tem para que a gente possa construir uma abordagem específica para aquele cliente da plataforma, a gente levando a solução mais adequada, ou a estratégia, se ele está no momento de recuperação de carrinho, se ele está no momento de maior conversão, se ele está no momento de amplitude de meios de pagamento que ele não tem, ou uma ampliação da quantidade de parcelas que ele pode oferecer no site dele. Então, tudo isso são soluções que o PagBank, em conjunto com as plataformas, principalmente com a app aqui, a gente consegue desenhar estratégias para os nossos clientes. E isso tudo é parte, que você me perguntou, do que é importante para o lojista levar em consideração, ou do que se leva em consideração para poder aumentar a taxa de aprovação, né? A performance de pagamentos que a gente chama. Então, assim, passar por uma boa integração, por uma estratégia muito bem desenhada, até mesmo da originação de onde vem esse cliente, para que a gente reduza risco de serem fontes que têm mais incidência de fraudes, o método de pagamento correto para aquele perfil do segmento de atuação que esse cliente atua, condições diferenciadas de pagamentos, olhar o ticket médio daquela transação. Então, tudo isso faz parte que eu falei aqui já, que é desse modelo de risco que nós temos para que a gente tome a decisão correta. Então, quanto mais informações nós recebemos da plataforma, e a nossa integração com a app é super robusta, que faz com que a gente receba muitas informações de qualquer transação que é feita, e obviamente tudo isso é de maneira, obviamente, super restrita, isso não é que visualmente as pessoas têm acesso às informações, são super confidenciais, isso tudo é tratado por APIs, conexões que acontecem, isso faz com que a gente busque, maximize a performance na hora de aprovar qualquer transação. Então é levado em consideração N fatores do próprio lojista, do indivíduo, das características daquela transação, do histórico que esse cliente já tem com o PagBank. Então a gente leva tudo isso em consideração na hora de tomar a decisão de aprovar ou não aquela transação. Aí, normalmente, quando a gente não aprova uma transação, a gente sempre tenta, até pelas integrações que nós temos com o app, com as plataformas, orientar o consumidor final
com mensagens, como que pode maximizar essa transação, de repente buscando outro método de pagamento ou alternativas para que a gente consiga aprovar determinadas transações, tá? De novo, sempre visando a segurança acima de tudo, todas as regras compliance que são obrigadas a serem seguidas e, obviamente, entendendo o perfil do lojista que está do lado de lá para que a gente possa trabalhar com a estratégia certa. E aí, só puxando um gancho do que o Renato disse, né? Eu acho que assim, não existe um pagamento certo para todos os clientes. Não existe um formato certo para todos os clientes. E hoje tem várias plataformas, eles são agnósticos, assim como a gente com pagamento, a gente tem que ser agnóstico. Sim. Não existe o certo, mas quando a gente tem uma plataforma que está próximo do cliente, que é o nosso contexto ali, a gente entende que para aquele cliente é melhor ele ter o PagBank. E talvez dentro do PagBank, para aquele cliente é melhor ele ter uma assinatura. Exato. Ele tem que ter um split de pagamento. Então, às vezes, o parceiro faz um contrato ali, o cliente faz um contrato com o PagBank, isolado. Aí faz um contrato com o app, ele é cliente da app. Ou em outras plataformas acontece muito isso. Ele nem sabe quais soluções estão integradas dentro das soluções que o PagBank tem na plataforma dele, muitas das vezes. Então ele nem consegue explorar tudo que ele tem permite. O vendedor da PagBank, ele vende e aí ele tem um CS depois, tem um pós-venda da PagBank. Mas se a plataforma não tiver do lado dela também, alguém que ajude a ativar as funcionalidades que estão disponíveis dentro de uma integração completa, a gente está tendo uma Ferrari e a gente não sabe ligar o aquecedor de banco porque ninguém instruiu a gente. Porque eu digo que hoje o pagamento ele tem que ser invisível, né? Ele não pode fazer parte de uma jornada, o cara saber, o lojista nem precisa saber necessariamente 100% do que ele tem que saber que funciona e que tem um parceiro de tecnologia por trás, que tem uma relação e está resolvido. Exato. Sabe? E ele tem, como você está falando, as soluções que vão atender a necessidade dele. Sim. Então assim, é o que a gente falou, cara, tem hora que ele tem que usar uma carteira digital, por exemplo, do PagBank que a gente tem, onde a gente consegue trabalhar toda a base de clientes que a gente tem, o produto de recorrência para que ele tenha mais sucesso, se ele tem uma solução, um serviço, um produto que tenha recorrência, ao invés de mandar uma transação eventual, vamos dizer assim, a cada mês. Então, assim, são caminhos que a gente tem que construir a 4 mãos, a 6 mãos, até incluindo o lojista, desculpa, para que a gente, obviamente, como eu falei, minimize os impactos negativos de um processo de aprovação e maximize a conversão. De novo, passando por tudo isso que a gente está falando aqui. A tecnologia muito bem aplicada, a integração muito bem feita, o produto correto e assim por diante, né? São os desafios que o cliente tem, o lojista, né, da plataforma, ele tem para avaliar no momento ali de escolher um novo parceiro de pagamento, né? E tem aquilo, né? Vai se movimentar cada vez mais. Pagamento como um todo no mercado de e-commerce, você olha uma coisa, daqui 2 dias já mudou alguma coisa, né? E o ponto não é só estar integrado, é como a gente mantém isso atualizado para o lojista ter o mínimo possível de impacto nisso. Porque hoje tem Pix parcelado, aí tem, antes era boleto parcelado, aí tem carteira digital, aí tem pagamento por totem, tem um monte de coisa, né? Então, se a equipe do PagBank, que é gigante, né, estiver olhando para um monte de coisa de inovação e a plataforma não estiver olhando para a inovação também, olhando para o que eles estão pensando de objetivo futuro, estou nem falando de presente, estou falando de futuro, né? Se a gente não estiver muito bem alinhado, quando eles lançam uma solução, vem um cliente, levanta a mão, que tem PagBank, daqui 60 dias, porque tem uma fila de homologação, tem uma fila de integração, que tem um roadmap para tudo, né? Se a gente não estiver muito bem alinhado para que no lançamento já esteja disponível para o cliente, ele gera uma frustração, né? Para o cliente que eu estou falando é o lojista mesmo, né? Da plataforma. Ele gera uma frustração, porque ele fala, já tem na solução, e muitas das coisas, por ser sensível de pagamento, precisa depender da plataforma fazer, e muitas plataformas têm uma demanda muito grande, que às vezes é roadmap de produto e não enxerga que o PagBank vai lançar um Pix parcelado, vai ter assinatura, que tem outros clientes que estão precisando usar, e que teoricamente ele prefere muito mais pegar um outro parceiro que só faz isso, e o parceiro se conecta, do que pegar os parceiros que ele tem dentro de casa e fazer com que os parceiros tenham upsell de soluções dentro de casa também. Então acho que a parceria com um todo, ela tem que estar andando, olhando para a estratégia de futuro, não só do presente. Até para que a experiência ali de quem compra, né, naquela loja seja boa e o cara volte a comprar, né? Que a gente sabe que o
o maior desafio do lojista no e-commerce é a recompra, né? E o que vocês fazem para ajudar esse lojista aí a continuar vendendo sempre? Né? A gente tem esses desafios no meio de pagamento com assinatura, recorrência. Como que é isso hoje? Sim, ó, eu acho que muito se fala de recorrência, o que você falou assim, é muito verdade, né? Assim, a recompra é o ponto que, para a gente reduzir o custo de marketing, custo de ativação, a gente tem que focar na recompra, né? Então tem várias ferramentas que fazem com que o cliente seja fidelizado ao seu site. E uma coisa que foi um pedido nosso, foi um pedido de um dos nossos clientes lá atrás, que era a parte de assinatura que você tocou, né? Hoje eu tenho um cliente que ele tem 30 mil assinaturas, né, no programa dele. Isso foi construído do lado da UAP, né, mas precisa ter um meio de pagamento por trás, né? Então a PagBank, ela tem uma integração com a gente que permite o cara ter uma assinatura. Quando a gente fala de ar-condicionado, é um negócio que o cara não vai comprar com tanta frequência, mas poderia dentro do ar-condicionado colocar uma manutenção preventiva. Sim. Então para cada X período de tempo ter uma limpeza do ar-condicionado. Então é se reinventar e olhar as soluções que tem. Mas quando eu pego o wellness ali, quando eu pego a parte de food, a parte de drinks e a parte até de vestuário, tu consegue criar um programa de assinatura para que o cliente não tenha, primeiro, a taxa de aprovação já é instantânea, porque já tem ali a recorrência, foi um aceite dele, e segundo, né, que o cliente ele consiga ali ter um vínculo com a marca. Eu vou dar um exemplo de vínculo, acho que todo mundo conhece Privalia lá. Eu lembro que lá atrás eu comprava na Privalia, eu tinha uma assinatura para eu receber, eu ter exclusividade de receber as campanhas um dia antes, né? Então, você tendo um meio de pagamento, uma plataforma que faz com que você tenha essa personalização, que você tenha um serviço a mais para fidelizar o seu cliente, você faz com que o cliente ele compre às vezes até um pouquinho mais caro na sua loja, mas pela facilidade de ele receber. Eu assinei, eu tenho assinatura, tinha lá atrás Gillette Club, que era assinatura de Gillette, né? Então, e às vezes era tão baixinha a assinatura que eu nem cancelava, mesmo recebendo, né, mais do que eu precisava. Né? Isso foi uma outra atualização, né? Teve cliente nosso de suplementação que ele queria ter assinatura, mas às vezes eu consumo whey protein a cada 45 dias, e o Renato a cada 15 e você um por semana. Então, você dentro da plataforma, você tem a permissão de olhar para qual período você quer receber desse produto, né, de que forma, e ser isso automático. Acho que isso é incrível, porque tem gente, eu gosto muito da experiência de você ter facilidade nesse dia corrido que a gente tem, né? Verdade. E como que o cliente PagBank pode construir essa jornada de assinatura e recorrência? Ah, legal, boa. Nós também temos uma solução hoje de recorrência dentro de casa, então é um produto já disponível para os nossos parceiros, todos os nossos clientes que a gente tem, inclusive integrado na UAP e outras plataformas que nós temos. E a gente possibilita toda a gestão da recorrência por parte do próprio lojista, entendendo como é que ele tem que fazer esse processo da recorrência, seja o dia, o valor, quantidade de cobranças a serem enviadas, etc. Então hoje é uma solução que a gente já tem disponível, rodamos vários e vários clientes já nesse modelo e está integrado nas principais plataformas aí também do mercado brasileiro. Bacana. Cara, queria que você desse aqui para o nosso público aí, né, eu participando aqui com você, se tem algum manual, se tem alguma dica de boas práticas que você acha que o cara tem que ter na escolha. E aí seja agnóstico, tá? Sim, claro. Na escolha ali que ele tem que ter, quais são as perguntas que ele tem que fazer para as plataformas de pagamento que ele tá olhando? Porque eu brinco que no PPT se pode tudo, né? Então você vai, quando eu falo que eu estou concorrendo com alguém em plataforma, eu falo, beleza, mas mostra funcionando. O que você tem de diferente? O que assim, o cara tem que perguntar, que o cara tem que se apegar para aumentar a taxa de conversão dele, né? Para aumentar as vendas dele e para ele ter um público mais fidelizado. O que você acha que o nosso público tem que pedir, né? Perfeito. Não, ótima pergunta. Me colocando na posição de um lojista, dono de um e-commerce, alguns pontos acho que me chamam a atenção na hora de decidir pelo meio de pagamento. Tá? Eu acho que
primeiro, sim, acho que tem que entender as soluções que esse parceiro está te oferecendo para saber se atende à sua necessidade. Porque, de novo, um meio de pagamento não é simplesmente plugar isso lá no seu checkout e falar assim, pronto, já tem uma solução de pagamento e acabou. Muitas vezes não está estruturado da maneira correta ou não tem o produto que você precisa. Então, entender a solução que o parceiro está te oferecendo para saber se é aquilo que você precisa. Depois disso, como é que é a gestão de risco dele? A gente sabe que no mundo, no e-commerce, eu acho que o principal fator que tem inserido nesse ecossistema, nessa jornada, é justamente a gestão de risco que o parceiro de pagamento vai te oferecer, no sentido, de novo, de reduzir qualquer tipo de fricção negativa que possa acontecer no seu processo, principalmente quando a gente fala de fraude e virando um chargeback na sequência. Então, conhecer e entender como é que funciona essa estrutura, essa regra de risco, se ele usa somente um motor interno, se ele usa ferramentas externas para poder, de novo, criar mais camadas, eu acho outro tema super importante na hora de você tomar uma decisão. Conhecer como é que é a performance desse meio de pagamento, não de maneira generalizada, mas no seu segmento. Porque, como a gente falou aqui, né? Cada vez mais a palavra hiperpersonalização vem virando mais, ganhando corpo no mundo do e-commerce também. Então, assim, é importante que o meio de pagamento saiba performar no seu segmento de atuação. Porque tem muitos meios de pagamento que são muito bons para um determinado segmento, ou para alguns segmentos, mas não talvez o seu segmento que você está atuando. Então, sim, conhecer um pouco da performance que esse meio de pagamento entrega para o seu segmento de atuação é outra variável que eu levaria em consideração. Obviamente que a questão de taxa é um ponto que você tem que levar em consideração também, colocar na balança para que você faça a movimentação correta e não impacte na sua estrutura financeira que você tem na sua companhia. E aqui, quando eu falo de taxa, passa por tudo. Se o parceiro tem a possibilidade de te repassar o dinheiro no intervalo de tempo que você precisa para poder ter um fluxo de caixa necessário, se ele tem uma condição diferente para quando você recebe lá no fluxo, tendo uma condição diferente, se ele tem uma condição para atender o seu canal online e o seu canal físico, às vezes de maneiras distintas e não uma condição única para poder, ou às vezes até subir a barra e ter que precificar o mais caro para os dois canais. Então, assim, essa estrutura toda de precificação, eu acho que você tem que levar em consideração. Um quinto ponto é a questão do atendimento, suporte, o CS, porque na hora que você precisar, esse é um momento super sensível da transação, né, dessa jornada de compra, o momento da transação. Então é importante que você tenha o suporte do seu parceiro de pagamento para poder te apoiar quando necessário, para que você tenha visibilidade e clareza do que está. E um sexto ponto que eu colocaria é o espírito da parceria, que é como que se trabalha em conjunto para que o meio de pagamento possa impulsionar o seu negócio. De novo, muito mais do que ser uma solução plugada no seu negócio, você precisa ter um parceiro do lado de lá que vai entender o seu cliente que trabalha com você, vai entender a sua necessidade e vai construir junto com você a estratégia necessária para impulsionar o seu negócio. Então, eu, como lojista, eu olharia esses 6 pontos aqui para decidir qual seria o meio de pagamento que eu usaria. Bacana. E partindo aqui já mais para o final da nossa conversa, eu queria saber de você. Hoje a gente está falando muito de IA. Hoje estão usando IA para tudo. Sim. Né? Para onde o meio de pagamento vai estar indo? Para onde vai evoluir? O que a IA está ajudando nisso? Perfeito. Queria entender aí a curto e médio prazo, para onde está indo esse mercado. Legal. Realmente tem sido uma fase assim, de ultra transformação e muito rápido, né? O que antigamente levava, sei lá, 5 anos para ter um impacto, uma mudança, hoje, às vezes, em 5 meses ou em 5 semanas, dependendo do que a gente estiver falando, já causa um impacto e uma necessidade de atualização muito grande. Então, hoje a gente tem olhado para a inteligência artificial, para ver como que a gente agrega essa ferramenta dentro das nossas soluções, dos nossos motores, para ter mais agilidade, de novo, para trazer a hiperpersonalização. Com a inteligência a gente consegue trabalhar mais no nível individualizado daquele cliente final, daquele parceiro, daquela necessidade que se tenha para que a gente tomar decisões não só de maneira
ampla, mas que a gente consiga ir fechando o funil e atender a necessidade que se tem. Então a inteligência vem justamente para isso, para tirar algumas fricções do processo, para dar mais velocidade na tomada de decisão, para trazer mais inteligência, literalmente, para esse ecossistema e para essa jornada de pagamentos. Tá? No PagBank a gente tem trabalhado muito em cima disso, nossos times de produtos, engenharia, estão focados muito na integração da inteligência artificial dentro das nossas soluções. Hoje a gente já roda algumas coisas dentro de casa, justamente, como eu falei, para trazer toda essa velocidade, inteligência, redução de fricção, para buscar mais performance e conversão. E a gente entende que cada vez mais isso vai ser latente no dia a dia do consumidor, do lojista, de todas as partes envolvidas no ecossistema. Então a gente tem que olhar para isso com muita atenção, tem que se atentar às novidades, atualizações que estão vindo, não só olhando o mercado brasileiro, mas também já olhando o que acontece lá fora. Então a gente já vê alguns países que são mais maduros ou até mais avançados no sentido de tecnologia, de adoção dessas tecnologias para essa jornada, e obviamente a gente tem que trazer isso para a nossa necessidade, entendendo como que a gente aporta esse valor para os nossos clientes. Mais do que eu falei, o PagBank não é apenas uma solução de pagamento, ele é literalmente um parceiro dos nossos clientes, que visa impulsionar o negócio dele com tudo que tem disponível no mercado. Perfeito. Eu acho que o ponto de consideração assim, que eu trago, a IA, ela não está chegando, ela já chegou há algum tempo atrás, né? E dentro dessa jornada de pagamento tem vários fatores que isso vai influenciar, principalmente na taxa de aprovação. E eu brinco que essa taxa de aprovação é o novo custo de oportunidade, né? Quanto mais sincronismo a gente tiver com dados entre gateway, entre o checkout, entre o meio de pagamento, análise anti-risco, né? E quem tiver pegando essa sacada primeiro ali, de estar tudo sincronizado com inteligência, é o cara que vai ter uma performance melhor. Eu acredito muito nisso, que ele vai escalar se ele entender que esse mecanismo de jogada e o cliente está no centro, e qual que é o perfil e qual que é o meio de pagamento específico para aquela jornada. Às vezes o cara que é um representante de venda, que tem ali toda uma jornada física construída, o meio de pagamento e a plataforma, eles vão ter que permitir o pagamento na entrega. Exato. O cara que às vezes é um digital influencer, ele tem que ter facilidade na jornada para que ele consiga fazer e que seja igual um conteúdo do TikTok, o pagamento, seja invisível e rápido. O cara mandou, subiu, já era, finalizou. Então acho que quem entender como usar a inteligência, usar as ferramentas a seu favor, tá cada vez mais azeitada essas ferramentas para dar maior agilidade e uma maior ramificação de perfis, vai ganhar essa jornada aí nos próximos anos. Show de bola. Para a gente finalizar nosso papo aqui, eu queria que vocês dois, cada um deixasse aí um recado, né, para os lojistas que estão nos assistindo, os heads de e-commerce que estão aqui, ficaram com a gente até agora. O que vocês deixam de recado para eles aí? Começar. Vou lá. Boa. Bom, o que eu queria deixar como mensagem final aqui é que, cara, a solução de pagamento, ela é parte integrante do seu processo. Vejam suas soluções de pagamento literalmente como um parceiro do seu negócio. Como o Daniel acabou de falar, assim, quanto mais a gente azeitar essa conexão que existe hoje e utilizando a tecnologia a nosso favor para fazer tudo isso, eu entendo que a gente consiga realmente todos juntos colocar a operação, o e-commerce brasileiro, mas individualmente as operações, em outros patamares. Então a gente está super à disposição aí para poder apoiar qualquer head de e-commerce que está aqui conosco, qualquer plataforma, mas o App aqui como um grande parceiro nosso também, conhecendo as nossas soluções do PagBank. Hoje a gente tem soluções, como eu falei, super ampla, não só na parte de pagamentos, mas também na parte de banco, como o próprio nome banco, a gente falou, o PagBank aqui traz, e que a gente está sempre à disposição. Quem quiser conhecer um pouquinho mais também do PagBank, visite o nosso site, aí, o pagbank.com.br. Lá você vai encontrar todas as soluções que nós temos. Dentro do painel da plataforma, você também consegue ver todas as soluções que nós temos lá já integradas, disponíveis para vocês lojistas. Com apenas um clique no botão, literalmente, você ativa a nossa solução, e a solução do PagBank já está rodando na sua operação de maneira muito rápida, e que contem com o PagBank na amplitude da parceria, desde lá da originação do seu cliente, definição da estratégia,
performance, atendimento e a rentabilidade do seu canal. E quem quiser se conectar com o Renato, te encontra onde? Ah, boa. Vou deixar aqui meu LinkedIn, acho que é a rede que eu mais uso, então eu estou lá como Renato Laude no LinkedIn. Quem quiser se conectar, vai ser um grande prazer conversar um pouco mais sobre esse tema que eu adoro tanto o mundo digital quanto o meio de pagamentos. E espero todos aí para que a gente possa cada vez mais conversar e difundir esses temas aqui, que é super importante para a jornada. E agradecendo mais uma vez aqui também a toda a Startcom pela oportunidade de estar aqui representando o PagBank, poder estar aqui com experts do segmento e, acima de tudo, levar para essa comunidade super importante um pouquinho aqui do meu conhecimento e do quanto que a gente pode causar de impacto positivo dentro dessa jornada. E o que eu quero complementar sobre pagamento especificamente, o conselho conselho não, né? A dica que eu dou para quem está nos assistindo é: não deixe o pagamento ser a parte final da sua jornada, né? Eu acho que ele tem que fazer parte da estratégia comercial. Então, quando você está mudando ali, é tão importante como mudar uma plataforma é escolher o meio de pagamento certo. Então, olhe para isso como uma estratégia dentro da sua DRE, uma estratégia dentro do seu plano para o próximo ano, e se permita testar outras soluções, né? Sair da sua zona de conforto com uma retentativa, com alguma forma para que você veja que talvez que você acredita ali que faça sentido, você mudou de cadeira, você está gerente de e-commerce de outro segmento, você tem uma parceria boa com aquele pagamento, mas talvez você testando para o seu segmento com outro meio de pagamento, com outra atuação, com outra forma, você consiga ali ter uma performance melhor. Então, desmistificar essas partes aí, como que eu posso dizer, mas esse carinho, esse apego que você tem por uma marca específica. Sim. E testar algo novo, né? Sair da zona de conforto ali. Show de bola, cara. Eu quero agradecer a presença de vocês, por ter vindo aqui, bater esse papo rico aqui. E você que ficou com a gente até agora, não deixe de fazer o Triplo C, curte, comente, compartilhe, se inscreva aí no nosso canal e até o próximo episódio semana que vem. Abraço, até mais. Tchau, tchau.